Já aconteceu de seu time do coração vender um jogador por muitos milhões de reais, mas na hora de um martelo ser batido você descobre que seu clube ficou apenas com um pedaço dessa negociação porque não tinha 100% dos direitos econômicos? Foi pensando nisso que o canal do Nicola decidiu fazer esse vídeo para contar como andam os percentuais de estrelas dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e antes de gravar esse vídeo queria começar fazendo um pedido. Nem é muito comum, mas acho importante. Você que acompanha os vídeos por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo e acione o sininho. É bem importante para o canal e para que você também tome conhecimento de tudo que eu tenho feito por aqui. Bom, queria dizer que eu escolhi um importante jogador de cada clube grande do futebol brasileiro e vou te contando de acordo com os percentuais, do maior para o menor ao longo desse vídeo. Vou começar falando sobre Marrone, a principal aposta do Vasco quando pensa em uma venda futura para o exterior. Jogador de 20 anos de idade, com ótimo drible, que tem melhorado a finalização e é tratado como uma joia dentro de São Januário. O Vasco detém 70% dos direitos econômicos do atacante de 20 anos de idade. O que chama atenção é que o Marrone está desde 2015 no clube. Imaginava-se dessa forma que o Vasco tivesse um percentual maior, afinal de contas foi o responsável por revelar o Marrone. Marrone que foi descoberto no time do pai dele, inclusive ele foi campeão por lá. Chegou a fazer um teste pequeno no Cruzeiro, não deu certo, até que se mudou para o Vasco da Gama em 2015. Os outros 30% dos direitos econômicos são mantidos por familiares do atacante. Um dos reforços mais caros da história do São Paulo, Pablo não tem 100% dos direitos econômicos presos ao tricolor. O São Paulo desembolsou 6 milhões de euros, ou 26 milhões e 600 mil reais, para contratá-lo do Atlético Paranaense e só tem 70% dos direitos econômicos. Os outros 30% continuam vinculados ao Furacão. Com um detalhe importante, o São Paulo pode ter de desembolsar mais 1 milhão de euros de acordo com metas estabelecidas no contrato. Se o Pablo atingir um determinado número de jogos, se o Pablo alcançar determinadas conquistas, o Atlético Paranaense ainda tem direito a mais 1 milhão de euros. Então, São Paulino, não imagine que, em caso de sucesso e de venda do Pablo no futuro para um grande clube do futebol europeu, o São Paulo fica com 100% da negociação. O tricolor vai ter direito a 70% desse valor. No Palmeiras, o caso que mais me chamou a atenção foi o de Rafael Veiga, cujo percentual que pertence ao Palmeiras é de 65%. No fim do ano de 2016, quando o Rafael Veiga foi um dos destaques do Coritiba no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras gastou mais ou menos 5 milhões de reais para ter esse percentual. Foram 4 milhões e meio de reais para adquirir 50% do Coritiba e mais 500 mil reais para pegar 15% do Audax. Hoje o Rafael Veiga está fatiado em 3 clubes, 65% pertencem ao Palmeiras, 20% pertencem ao Coritiba, e eu nem sou muito bom de matemática, mas 65 mais 20 dá 85, sobram 15% para o Audax. Hora de falar sobre o Santos e também de Gustavo Henrique, zagueiro que tem 55% de seus direitos econômicos presos ao time de Vila Belmiro. Os outros 45% pertencem ao empresário Fernando César, que é quem cuida da carreira do Gustavo Henrique. E dá para dizer que o Fernando tem feito todo o esforço do mundo para tirar o Gustavo Henrique de graça da Vila Belmiro a partir de janeiro do ano que vem, quando termina o contrato. É a chance que o Fernando tem de faturar em cima desses 45%. Isso porque o Gustavo Henrique ficaria livre de seu contrato e poderia assinar com quem quisesse. Por exemplo, Flamengo e São Paulo já são 2 clubes que se mostraram muito interessados na contratação de Gustavo Henrique, que só não estourou e se mudou para um grande clube do futebol europeu por causa de 2 cirurgias no joelho. É alto, rápido, boa impulsão, ótimo no 1 contra 1, tem também qualidade na saída de bola, um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, que dificilmente permanecerá no Peixe e não deve render qualquer centavo ao clube. Você já deve ter percebido que os percentuais estão diminuindo. Depois de 70% de Pablo e Marrone, 65% do Rafael Veiga e 55% do Gustavo Henrique, chegou a hora de falar sobre os atletas que têm 50% dos direitos econômicos presos a seus clubes.
Vou começar falando sobre Luiz Fernando, meio atacante do Botafogo, um dos poucos e recentes altos investimentos feitos pelo clube de General Severiano. O Botafogo, todo mundo sabe, passa por enormes problemas financeiros e faz poucos investimentos um pouco mais arriscados. Um desses casos foi do Luiz Fernando, que surgiu como uma grande revelação no Atlético Goianiense. Foi por isso que o Botafogo topou pagar 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Botafogo ainda teve que dar 20% dos direitos econômicos do Fernandes e 40% dos direitos de Vinícius Tanque ao Atlético Goianiense para que o martelo fosse batido. Hoje, com 22 anos, o Luiz Fernando já soma 80 partidas pelo Botafogo e tem 9 gols marcados em pouco mais de uma temporada e meia. Uma das surpresas do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Internacional teve em Patrick, seu meio-campista, um dos principais destaques. E o Inter tem só 50% dos direitos econômicos de Patrick, com o detalhe de que precisou comprá-lo em 2 parcelas. Num primeiro momento, precisou pagar 800 mil reais ao Monte Azul para ficar com 25%. Já nesse ano, adquiriu outros 25%, agora por 1,5 milhão de reais. Ou seja, hoje o Inter tem 50% dos direitos econômicos do Patrick por 2 milhões e 300 mil reais. A boa notícia para o torcedor colorado é que com a aquisição dessa última fatia, o Inter passou a ser dono dos direitos federativos, que representam a possibilidade ao clube de decidir se vende ou não o atleta. Com esses 50% dos direitos econômicos, o Internacional fica com metade do valor de uma venda futura. Daqui para frente você vai perceber que essa lista vai ficar bem cascuda, formada por jogadores de seleção brasileira, alguns que já foram convocados e alguns que têm seus nomes pedidos por torcedores. Vou começar falando sobre o Fagner, lateral direito do Corinthians e da seleção brasileira. O Timão detém 50% dos direitos econômicos. Esse percentual foi comprado junto ao Wolfsburg da Alemanha em 2015. Ele havia chegado no Corinthians em 2014 por empréstimo, foi bem e acabou tendo 50% dos direitos econômicos comprados. O mais curioso dessa história é que o Fagner foi formado no próprio Corinthians e deixou o clube de graça, sem render qualquer centavo. Anos depois, ele voltou e acabou sendo comprado. Se o Timão vender o Fagner hoje, fica só com metade do valor de uma venda, contrato até 2023. O Fagner é um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco corintiano, 550 mil reais por mês de salário, e nos últimos anos ele já teve algumas propostas, entre elas do Flamengo. Quer mais jogador bom? Então agora eu vou falar sobre o Robinho do Cruzeiro, também 50% dos direitos econômicos. E o Cruzeiro nem precisou gastar para ter o Robinho. Ele foi envolvido numa troca com o William Bigode. As primeiras 2 temporadas com a camisa do Cruzeiro foram por empréstimo. Até que, no começo do ano passado, ele acertou a permanência em definitivo por 2 temporadas, assim como o William Bigode no Palmeiras. O Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos, mas está correndo um enorme risco de perder o Robinho de graça, sem receber qualquer centavo. Isso porque o contrato do Robinho termina em dezembro desse ano e, apesar das tratativas que começaram em janeiro, até agora não houve qualquer acordo. Então, se não conseguir prorrogar o contrato do Robinho, o Cruzeiro perde o meio atacante de graça no fim dessa temporada. O Atlético Mineiro também sofre com esse fatiamento em relação a Casares, meio atacante contratado em 2015 por 5 milhões e 800 mil reais junto ao Independiente Del Valle. O Galo detém metade do valor de uma venda futura, ou seja, 50% dos direitos econômicos. Foi tudo que o Independiente Del Valle quis vender na oportunidade. Alguns anos depois, o Atlético até tentou adquirir mais um percentual. Não conseguiu porque as cifras foram consideradas muito altas. O Casares, que tem oscilado muito entre grandes momentos e outros momentos nada bons por causa de seu comportamento extracampo, já teve algumas propostas para deixar o Galo. O Corinthians certamente foi o clube brasileiro que mais tentou contratar o Casares. Em pelo menos 3 oportunidades houve negociação. Mas o fato de ter um percentual muito pequeno em relação a uma venda futura fez o Atlético Mineiro não se empolgar com nenhuma das 3 propostas alvinegras. Flamengo, Lyon, Bordeaux, Real Madrid, esses foram alguns dos clubes que se interessaram nos últimos meses por Pedro, do Fluminense. E um dos motivos para que a negociação não tenha saído
até agora diz respeito a esse fatiamento dos direitos econômicos. O Fluminense tem só 50% dos direitos do Pedro. Os outros 50% pertencem ao Artesul, clube pequeno do Rio de Janeiro. E aí, só para você entender o drama do Fluminense, as maiores propostas recebidas em 2019 foram na casa dos 12 milhões de euros. Muito pouco para um jogador extremamente promissor e tratado por muitos como o único centroavante brasileiro que pode jogar pela seleção nos próximos anos por causa da idade. Tem uma curiosidade interessante sobre o Pedro. Ele foi pretendido recentemente pelo Flamengo, mas já passou pela Gávea, do sub-11 ao sub-15, mas acabou não tendo mais oportunidades e acabou rodando, procurando outros clubes, até que foi parar em Xerém, das categorias de base do Flu. Dessa lista de 12 atletas, ninguém vive um momento mais promissor do que o Everton, atacante do Grêmio e da seleção brasileira. Detalhe, titular da seleção brasileira que disputa a Copa América. Ele ganhou a posição ao longo da competição e é um dos xodós da torcida brasileira por onde passa. O Everton tem só 50% dos direitos econômicos presos ao Grêmio. 30% pertencem ao empresário Gilmar Veloz, 10% são de um investidor que costuma colocar bastante dinheiro para ajudar o Grêmio em uma série de negociações e os outros 10% que restam são do Fortaleza. A multa rescisória do Everton é de 80 milhões de euros, mas pessoas próximas ao presidente Romildo Bolzan do Grêmio garantem que pode haver negócio se algum clube se dispuser a bancar 40 milhões de euros. A curiosidade é que o Fortaleza vendeu 90% dos direitos econômicos do Everton por 300 mil reais. Com esses 10% que manteve, o Fortaleza pode faturar nos próximos dias 4 milhões de euros, um valor superior a 16 milhões de reais para um clube que faturou só 300 mil reais com a venda de 90% dos direitos econômicos lá atrás. Se você achou que não ia ter jogador do Flamengo, se enganou. Rodrigo Caio é o último atleta da lista. Ele tem só 45% dos direitos econômicos presos ao rubro-negro. O Flamengo comprou esses 45% do São Paulo no começo desse ano por 5 milhões de euros, que valiam, na oportunidade, 22 milhões de reais. Há no contrato entre Flamengo e São Paulo a possibilidade de o Fla adquirir mais 15% em cada ano. Primeiro nesse ano, mais 15% na próxima temporada. Cada um dos 15% por 1 milhão de euros, e essa possibilidade está atrelada ao número de partidas disputadas pelo Rodrigo Caio. Nesse exato momento, os direitos econômicos do Rodrigo Caio estão divididos dessa maneira: 45% para o Flamengo, 45% para o São Paulo e 10% do próprio jogador, que já foi atleta da seleção brasileira e que vive um momento muito legal com a camisa do Flamengo. Não vou ficar nem um pouco surpreso se nas próximas janelas ele tiver uma proposta do exterior e de um grande clube. Bom, foram esses os 12 casos que eu separei de atletas que podem render dor de cabeça para o seu time do coração por causa dos direitos econômicos. Espero que você tenha gostado do vídeo e dê um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, não acredito que não se inscreveu, se inscreva agora e acione o sininho e use o espaço para comentários para dizer o que você pensa de toda essa história e para dizer se você lembra de mais algum caso, beleza? Um abraço!